Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. A Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para nossos pés, que quer nos orientar a cada dia o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, por onde ir, para onde não ir. Que maravilha, que importância tem esta palavra na nossa vida. É o que nós vamos refletir no texto de hoje, dia 22 de setembro. Estamos na terça-feira da 25ª semana do tempo comum. E o texto de hoje é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. Lucas 8, 19 a 21. Vamos refletir, vamos perceber se nós estamos valorizando esta prática de estarmos aos pés de Jesus com a sua palavra que é viva a cada dia. Convido você então a pegar a própria palavra, a pegar a Bíblia e a reservar uns minutinhos para podermos bem escutar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Vamos lá pedir então a intercessão daquela que escuta a palavra de Deus, que coloca em prática, que é a Mãe de Jesus para nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, inflama o meu coração, como o Senhor inflamou o coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos lá então para a leitura do texto, apenas 3 versículos, 19, 20 e 21 do capítulo 9 do Evangelho segundo São Lucas, mas com tanta riqueza para iluminar e para transformar a nossa vida. Vamos lá então, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Vamos para a leitura procurando perceber o que o texto diz. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos usar então a nossa imaginação, como a gente tem visto aqui nesse método da Lexio Divina, um método tão antigo e tão importante para nós cristãos no tempo de hoje. E aí, usando a imaginação, nós vamos voltar um pouquinho no texto para perceber aquilo que o próprio texto de hoje já fala. Jesus está falando com uma multidão. Com uma multidão vindo de várias cidades, anunciando a boa nova do reino de Deus. Então eu vou fechar os meus olhos, vou imaginar Jesus no centro, uma multidão ao seu redor e Jesus anunciando a boa nova. O que Jesus está falando? O que as pessoas ao redor estão buscando, estão procurando naquele encontro com Jesus? Como elas recebem a mensagem de Jesus? Vamos usando a nossa imaginação e tentando penetrar na cena.
E aí o texto de hoje começa como? Maria Santíssima, a mãe de Jesus, e os seus irmãos, que em hebraico quer dizer os parentes próximos, aproximam de Jesus, querendo falar, querendo ver. O texto fala, querem te ver, eles querem ver Jesus. Eles são a família de sangue de Jesus. E querem que Jesus venha até eles, largue a multidão e venha até eles. Por quê? Porque eles se acham importantes, eles se acham merecedores dessa atenção. Que Jesus saia do seu lugar de anunciar a boa nova e venha fazer a vontade deles. Porque eles querem ver, eles querem assistir, eles querem colocar sua necessidade que Jesus venha ao encontro deles. O que será que eles queriam com Jesus de tão urgente que não podia nem esperar acabar a pregação? Você vai imaginando aí, nós vamos imaginando, tentando construir essa cena. E as pessoas vão falar com Jesus que eles não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Eles estão de fora da multidão, mas alguém anunciaram a Jesus que os familiares dele estavam lá querendo falar, querendo ver. E Jesus então dá uma resposta à altura. Talvez até parecendo um pouco rude com a família, com seus familiares de sangue, mas ele encontra nesse momento uma oportunidade para anunciar. Ele que está anunciando a boa nova, encontra uma oportunidade de anunciar algo mais profundo. Uma mudança, uma equalização. A partir de agora, a família dele não é apenas a família de sangue. A família dele é o conjunto daqueles que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. A família dele é o conjunto dos discípulos que querem ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E esta palavra é uma palavra para ser ouvida. E para isso tem que ter atenção, tem que parar, tem que colocar-se naquele lugar para perceber, para ruminar, para entronizar esta palavra que é luz para o caminho, que é lâmpada para os pés, como nós falamos no início. Para escutar esta palavra, como diz no Salmo 119, que é justa, que é doce, que é reta, que é pura, que é fiel, que é maravilhosa, que é eterna. Mas não apenas escutar a palavra, colocar esta palavra em prática. Realizar com abertura de coração aquilo que esta palavra está dizendo. Porque assim é a palavra de Deus, viva e eficaz, realiza no coração de quem se abre aquilo que ele está dizendo. É discípulo verdadeiro de Jesus quem escuta e coloca em prática. Como Maria. Maria é honrada, Maria é venerada, porque ela é quem ouve e pratica a palavra de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E quando a gente se dispõe a praticar a palavra, nós somos como Maria, que geramos Jesus dentro de nós pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra.
E não apenas geramos Jesus, mas nos tornamos imagem de Jesus, obedecendo a palavra de Deus, sendo cristãos verdadeiros, filhos de Deus, parte dessa enorme família de Deus, dos filhos de Deus, daqueles que são como Jesus, daqueles que são como Maria, daqueles que ouvem e colocam em prática a palavra a cada dia. E assim nós já vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou procurar perceber o que Deus tem a me dizer pessoalmente com esta palavra, contrastando a minha vida com a palavra com a minha vida. E aí, esta multidão sou eu. Os familiares de Jesus que estão do lado de fora sou eu. E quem escuta esta palavra de que é familiar de Jesus, quem ouve e põe em prática a palavra, sou eu. E por isso eu vou me questionar se eu estou dando a devida importância para escutar a palavra de Deus na minha vida todos os dias. Diante de tantas práticas espirituais, se eu tenho aberto o meu ouvido e o meu coração para escutar, ou se eu fico apenas vendo, se eu fico apenas assistindo a Lectio Divina aqui no canal da RCC BH, assistindo tantas formas de práticas espirituais, de oração, em que a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro, como a gente costuma dizer, e aí nós não estamos ouvindo de fato, eu não estou ouvindo de fato a palavra de Deus a cada dia. Porque não dou importância para a palavra de Deus no meio de tantos afazeres e de tantos compromissos? E se eu não paro para escutar a palavra de Deus, porque eu preciso parar para escutar a palavra, como eu preciso parar para escutar o outro? Se eu não paro para escutar a palavra, é por isso que eu tenho tanta dificuldade de colocar em prática a palavra proclamada. Por que é que eu tenho tanta dificuldade de colocar em prática a palavra? Porque eu não escuto de verdade. Porque quando eu ouço e permito que a palavra caia no meu coração, o próprio Espírito Santo me coloca ou coloca a palavra em ação na minha vida. E eu me ponho a praticar. E aí eu percebo, como diz no Evangelho de Mateus, o que acontece quando eu não coloco a palavra em prática. Vem a tempestade, vem a ventania, vem a provação, vem a tentação, vem a fraqueza, vem a dúvida, vem o medo, e eu afundo, porque não sou atingido pela força dessa palavra no meu viver. Concretamente, pegando um exemplo concreto, o que adianta eu ter um GPS na minha mão me falando qual que é o caminho certo se eu não sigo o que ele fala? Se ele fala vire à direita, eu não viro à direita. Se ele fala vá em frente, eu não vou em frente. A palavra de Deus é esse GPS, mal comparando, que vai nos levar, indicar o caminho para o céu, o caminho para a vida eterna. E eu sou convidado hoje por Jesus a obedecer esse GPS espiritual que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E reconheço a minha desobediência tantas vezes, porque me coloco como aquele filho que não escuta o que o pai está dizendo. E aquele filho rebelde que não obedece à voz do Pai do céu.
que quer me indicar o caminho, que quer me indicar a verdade a cada dia. Mas tantas vezes eu não obedeço porque estou como aqueles familiares de Jesus de fora, que quer que Ele venha fazer a minha vontade, que quer que Ele venha ao meu encontro. Porque eu estou apenas assistindo e acho que eu tenho direito, porque eu sou católico, porque eu sou ministro, porque eu tenho essa função na igreja. E passo a valorizar muito os protocolos, as práticas apenas exteriores. E vou perdendo a intimidade. Mas se eu perco a intimidade, eu perco tudo. Porque o essencial e o fundamental é essa intimidade com Jesus, que é a palavra que me ilumina e me orienta a cada dia. E assim eu vou tomando uma decisão de estar do lado de dentro, uma decisão de ter Jesus como centro da minha vida, de ter a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, como centro da minha vida, do meu dia, do meu cronograma, da minha agenda. É uma decisão que eu vou tomando hoje pela força do Espírito Santo, com a graça de praticar aquilo que eu ouço e de ouvir com o coração aberto a praticar. Porque eu pertenço a essa família de Deus. Porque eu sou discípulo de Jesus. Porque eu sou filho de Deus e filho de Nossa Senhora, de nossa mãe. E aí já estamos em oração, já passamos para o terceiro degrau espiritual. O que o texto me leva a dizer? E eu começo dizendo: Maria, minha mãe, mãe da igreja, me ensina a escutar a voz do seu filho Jesus. E principalmente, Maria, minha mãe, me ensina a colocar em prática a palavra do Senhor para mim a cada dia. Vem ser meu exemplo, vem ser modelo para que eu possa gerar Jesus em mim através do Espírito Santo. E por isso eu clamo: vem Espírito Santo, batiza-me Espírito Santo, dirige a minha vida Espírito Santo para onde o Senhor quiser. Vem Espírito Santo, sonda o meu coração, perceba o que está na minha mente e faz-me conhecer os teus caminhos através desse mapa que é a palavra de Deus a cada dia. Vem Espírito Santo, organiza o meu horário. Me ensina a dar passos nesse hábito, a ter prioridades na oração pessoal com a palavra de Deus. Dá-me a graça da intimidade, para que a palavra possa gerar Jesus em mim. E eu possa experimentar toda a alegria, toda a graça, toda a força de ser familiar de Jesus, parte desta família de Deus. Filho de Deus como Jesus, filho de Deus em Jesus. Aleluia! E assim vamos para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que a palavra de Deus atua na minha vida. Porque o Espírito Santo, como diz Romanos 8, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que nós invocamos, que eu invoquei, diz ao meu espírito, sela no meu espírito, que eu sou filho de Deus. Eu sou do lado daqueles que escutam a palavra e põem em prática hoje e a cada novo dia. E porque eu sou filho, eu sou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Por isso tenho acesso à graça, à força, o poder, a unção, a cura e a libertação. Tenho acesso à herança, porque sou filho de Deus, que escuta
e que obedece à palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.